pessoal. Continuando a outra vez. Vamos falar Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Quem tem a Bíblia, por favor, abre Gênesis 1, 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. Nós falamos outra vez que que o sol representa Jesus Cristo. Se vocês não entenderem direito sobre isso, vocês procurem todas as palavras do sol e vocês vão descobrir que o sol representa Jesus Cristo. O sol representa Jesus Cristo, que é o noivo, e a lua representa a noiva, que é a igreja. O sol em si, ele consegue iluminar sozinho, mas a lua não. É uma palavra simples, mas a maioria das pessoas não sabem sobre essa verdade, sobre esse fato. A lua não pode iluminar sozinha. Por mais que a lua se esforce, ela não pode iluminar. Então, muitas pessoas tentam se tornar luz, mas elas não conseguem. Então, a outra vez a gente falou que a luz, ela tem que receber a luz tem que receber a luz do sol para poder iluminar. Então, vamos tentar falar sobre outra coisa. Então, a relação entre a luz o sol e a lua. Então, o sol nunca muda, mas a lua, ela sempre parece diferente. Então, começa pela lua crescente, e depois a lua meia-lua, e continuamente mudando, ela vai se tornando uma lua maior, até a lua cheia. E depois de 15 dias, ela se torna pequena de novo. E depois ela se torna uma lua bem pequenininha, lua nova. E depois ela desaparece. Então, o sol não muda, mas por que a lua muda? É uma coisa óbvia. Porque Jesus Cristo não pode mudar. Se Jesus Cristo mudasse, então ia acontecer um grande problema nesse mundo. Quem é que ia acreditar em Jesus Cristo? Jesus Cristo não muda. Mas todos os dias nós mudamos. Até pouco tempo atrás parecia que você tinha uma boa vida espiritual, mas de repente fica ruim. Não se preocupe. É normal você balançar. É normal você ter uma vida espiritual para lá e para cá. Então, na Bíblia, representa que o sol representa Jesus e a igreja representa a lua, né? Os santos. Assim como a lua sempre está mudando, nós também sempre estamos mudando. Tem uma coisa muito interessante aqui. Quando você vê a lua, você vê, é a meia-lua.
Ah, essa é a lua cheia. Ah, essa é a lua nova. Ah, ou se não é a lua minguante. Você pode falar assim. Então, a lua cheia, ela vai diminuindo, diminuindo, não é verdade? É ou não é? Então, parece que a lua minguante está diminuindo. Mas, na verdade, a lua, ela está diminuindo? Por acaso a Terra fica grande, pequena? Por acaso a lua vai ficando grande, pequena? Não, não é isso. A lua em si não tem mudança. Mas é a parte que ela recebe a luz é que diminui. Então, quando tá a lua cheia, toda ela tá aceitando a luz, por isso que tá iluminando tudo. Mas a meia-lua, ela tá recebendo só a metade de luz, por isso que ela tá só a metade, assim, por isso que a gente chama de meia-lua. Lua crescente. Então a lua nova parece que a lua minguante, quer dizer, é bem pequenininha, mas na verdade essa lua ela está recebendo um pouquinho de luz. Antigamente não tinha eletricidade. Por isso tinha muitos momentos em que se olhava para a estrela. Então você ia para casa e tinha lamparina, né? Quando a gente vivia no interior, não tinha eletricidade. Então, no verão, a gente não acendia a luz. Porque se a gente acendesse a luz, os mosquitos iam vir a nos atacar. Então a gente sentava ali no mato e a gente acendia o fogo para expulsar os mosquitos, né? E aí a gente ficava olhando para a estrela do céu. Com certeza a lua parecia cheia. Quando a gente enxergava um pedaço da lua só, então tinha diferença pra gente. A gente pensava, ai, a lua é tão pequenininha. Mas, na verdade, ela estava no mesmo lugar. Isso tem uma profunda relação com a nossa vida espiritual. Se a gente Então, se tudo que a gente enxerga é a verdadeira lua, então a gente já tem um grande problema. Mas independente de como a gente chamar a lua cheia, a lua minguante, é tudo a mesma lua. Então, a gente vê como lua cheia, lua minguante, lua crescente. Quando a gente vê, parece assim. Mas na verdade, toda lua é igual. Parece meia lua, mas na verdade até a gente saber que essa lua é assim, na verdade, a gente pensava que a meia-lua era aquela. A gente pensava que era. Quando a gente pensava que ela era a lua crescente, a gente pensava que realmente ela era só. Ela estava crescendo. Mas quando a gente descobriu que a lua, ela não é só uma lua. Não é lua minguante, né? Então, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? A maioria das pessoas, elas decidem pelo seu próprio julgamento. Então, elas vêm, elas sentem, elas pensam que isso tudo é o que está certo. Quando eu vejo a minha fé é uma meia-lua. A minha vida de fé, ela é muito escura. Eu acho que é só lua crescente. Você pode pensar assim. Eu posso sentir isso. Mas, na verdade, a lua em si não mudou.
Porque a lua continua sendo lua. Vocês têm dúvida espiritual? Tem vezes que você briga com seu vizinho, você fica bravo e você xinga. Vamos ver se eu vou me encontrar com você de novo e volta para casa todo bravo. Aí você chega em casa e ora, a oração sai muito bem, né? Você consegue enxergar a Bíblia? Nossa, ninguém consegue orar nesse momento. Por quê? Eu tô bravo. Então, quando eu faço boas obras e oro, então é fácil de orar. Com coisas que você enxerga, você julga. Então, eu enxergo com os meus olhos, ouço com os meus ouvidos, mexo com a minha mão. Essa realidade, a maioria das pessoas pensam que isso é a verdade. Com certeza, eu falo, isso daí é meia-lua. A gente vê, isso daqui é lua crescente. Mas, na verdade, parece que é uma lua, meia-lua, mas não é verdade. Parece que é uma lua cheia, mas a lua crescente parece, mas não é. Parece só a lua crescente. Aquilo que a gente enxerga, na verdade, não é a verdade. Quando a gente olha para a nossa pessoa, como é que é? Realmente, nós somos sujos, somos imundos, somos mentirosos, somos maus. A parte que a gente ilumina é assim. Então, quando eu vou para diante de Deus, eu tenho vergonha. Eu me sinto com vergonha. Então, assim, como se você olhar para essa luz que reflete, então, parece que essa é a verdadeira imagem da lua. Quando você vê a lua, metade da lua, você pensa que isso é a verdade, mas na verdade existe uma outra parte da lua que também existe. Então, o que é que nós enxergamos com os nossos olhos? Eu menti, eu roubei, eu odiei outra pessoa, eu cometi adultério, eu odiei uma pessoa. Então, essas são coisas que você sempre vê. Mas você não vê a parte de trás disso. Então, quando eu vejo, então você vai vendo que você vai diminuindo e diminuindo. Quando você vê, você não tem nada. Mas, na verdade, assim como é uma lua grande, aos meus olhos eu enxergo dessa forma. Mas tem uma parte que eu não enxergo com os meus olhos. O que é? O que eu não enxergo com os meus olhos? O que eu não enxergo com os meus olhos? O que eu não posso tocar? O que eu não posso sentir? Existe aquilo que o Senhor fez por nós. Assim como tem aquela luz, a parte do sol, da lua que recebe luz da lua. Então, nós também só enxergamos aquela parte que nós enxergamos. Por isso que a sua vida espiritual ela é muito miserável. Eu sou sujo, eu sou mau, eu sou sujo. Essas coisas a gente enxerga muito bem. Mas Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós, a gente não consegue enxergar. Vamos supor que eu tenha cometido pecado hoje. Então, eu fico me sentindo culpado pelo pecado que eu cometi hoje. Então, eu vou pensar que eu sou um pecador. Eu cometi pecado. O que eu tenho que fazer? Que triste é isso. Então, isso que eu vou pensar. Eu sei que eu cometi o pecado. Mas se eu não conseguir enxergar o Senhor que me lavou, eu somente vou poder dizer que eu sou pecador. Embora eu tenha cometido pecado, mas o poder do sangue da cruz, o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz,
todo aquele pecado que eu cometi, se eu tiver olhos para poder enxergar que esse sangue já lavou todos os meus pecados, então quando eu digo que a minha habilidade de cometer pecado é 100, se o poder do Senhor de lavar o meu pecado é 10.000, então mesmo que eu tenha cometido pecado, esse pecado não vai existir dentro de mim. Todos os dias as pessoas comem germes. Então as pessoas dizem que se tem 100 germes em um mililitro de água, se 1 mililitro de água ter 100 germes, então quer dizer que em 1 litro tem um monte de água. Se a gente toma 2 mililitros, 3 mililitros de água, então a gente está comendo quantos germes? Mas assim, mesmo assim, a gente fica doente? Não, mas se por causa disso todo mundo fosse morrer, então ninguém ia sobreviver. Então, quando esse germe entra no nosso corpo, a gente tem os anticorpos que destroem isso. Por isso que a gente está vivo. Não é porque a gente não está bem doente que a gente não engoliu nenhum germe. Quando a gente bebe água, quando a gente come, quando a gente respira, ou através da nossa pele, a gente engole muitos germes. Então, mesmo comendo esses germes, porque os nossos anticorpos, eles matam esses germes, a gente não fica doente. Então, nós somos pessoas más que somente podemos cometer pecado todos os dias. Como uma pessoa má pode se tornar justo? Então quer dizer que só porque a gente comete pecado todo dia a gente não pode se tornar justo? Então se a gente, por causa disso, a gente não se tornou justo, a gente nunca mais poderia, a Bíblia nunca poderia dizer que a gente é justo. Mas em muitos lugares na Bíblia está falando que a gente é justo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no versículo 24 está escrito o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus está falando que nós somos justos. Em Romanos capítulo 8 está escrito o quê? Pois não há quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Em vários lugares da Bíblia, Deus está falando que nós somos justos. Ele não está falando que a gente é justo porque a gente não comete pecado. Mesmo cometendo pecado, como ele pode dizer que nós somos justos? Não é porque nós tomamos germes que nós somos doentes. Embora nós comamos esses germes, mas se o nosso corpo destruir todos esses germes, nós não somos mais doentes. Mesmo que a gente cometa muitos pecados, se todos esses pecados foram lavados na cruz de Jesus, nós já não somos pecadores, nós somos justos, nós somos santos. A outra vez nós falamos isso. Não há justiça no ser humano, não há santidade no ser humano, não há bondade no ser humano. Mas Jesus é santo, Jesus é justo, Jesus é bom. Então, se a justiça de Jesus entrar em nós, embora nós não tenhamos bondade em nós, mas através da bondade de Jesus nós nos tornamos bons. Nós não temos justiça, mas pela justiça de Jesus nos tornamos justos.
Nós não temos santidade, mas pela santidade de Jesus nos tornamos justos. Quando nós vemos a lua, como ela aparece para nós? A gente só enxerga a parte iluminada, a gente não enxerga a parte escura. E vendo a parte iluminada, a gente chama de lua cheia, de lua minguante. Mas chamar de meia-lua é errado. Mesmo que pareça meia-lua, mas é meia-lua. Uma lua crescente é uma lua... Ela, mesmo assim, ela é uma lua crescente. Então, a maioria nós queremos julgar pela nossa sabedoria. Então, mesmo que a gente enxergue com os nossos olhos, a gente enxerga a parte que a gente está vendo, mas a gente não consegue ver tudo. Então, tem germe na sua mão? Não, não tem. Você diz que não tem, por quê? Porque você não enxerga. Mas se você vê com o microscópio, tá cheio de germe na sua mão. Não é verdade? Então, a gente não tem que acreditar somente no mundo que a gente enxerga com os nossos olhos, mas a gente tem que enxergar também, a gente tem que acreditar no mundo que a gente não enxerga com os nossos olhos. Por quê? Os seus olhos, você está cometendo pecado todos os dias. Então, não quer dizer que só porque você peca todo dia que você é pecador. Mas tem uma outra força que a gente não enxerga com os nossos olhos. Essa força é maior do que a força que você enxerga com seus olhos. É a força de Jesus Cristo. Nós cometemos muitos pecados. Então, nós dizemos que somos pecadores. Então, quando nós vemos, nós somos pecadores. Mas se existe um outro mundo, nós nos chamamos de pecadores só pelo mundo que enxergamos. Mas se enxergarmos o mundo que não enxergamos, o que Deus está falando? Deus está falando que a gente é justo. A gente pensa que a gente é pecador. Mas como Deus está falando que a gente é justo? É muito simples. Porque a gente olhou só para um lado. Assim como a lua crescente, ela parece que está crescendo. Assim como a lua cheia parece que ela tá vazia, mas ela é uma lua nova. A lua crescente quando a gente vê, parece uma parte, né? Então, quer dizer, os nossos olhos não são exatos. Parece que os nossos olhos são perfeitos. Então, a gente dizer somente o que os nossos olhos enxergam, isso é muito errado. Se vocês são sábios, vocês vão ver com seus olhos, vocês vão confirmar, vocês vão mexer. Então, mesmo que vocês não tenham toda essa coisa de mexer e ver, mas vocês têm que reconhecer o que Deus está falando como sendo verdade. Mas por que o problema na vida espiritual surge? Porque a gente não tem olhos para enxergar como Deus enxerga. A gente não tem olhos para enxergar como Deus está falando, por isso que tem problema. Ou seja, mesmo que seja a mesma perspectiva, por mais que a gente enxergue de uma forma perfeita, mas porque a gente só enxerga um lado, você somente consegue enxergar um pequeno pedaço. Então, por isso você não pode ter a mesma opinião que Deus, que vê tudo. Se a gente colocar dessa forma, Deus nos chama de justo, mas a gente sente que a gente é pecador. Então, o julgamento de quem que está certo? A gente é justo ou a gente é pecador? As pessoas não pensam profundamente sobre isso. Ah, porque eu me sinto pecador, eu sou pecador.
Ah, porque eu cometi pecado, então eu sou justo, eu sou pecador. Eles não olham para o julgamento de Deus. O que Deus está falando? Deus está falando que é justo. Por que Deus está falando que é justo? Porque existe um mundo que nós não enxergamos. Nós pensamos que somos pecadores porque cometemos pecados. Mas Deus sabe que nós cometemos pecado. É verdade que nós somos pecadores. Mas pelo sangue derramado na cruz, por Jesus Cristo, aos olhos de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, todos os nossos pecados já foram lavados como a neve. Essa é uma verdade que não podemos enxergar. No momento em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz, nós somos seres humanos que não podemos comprovar o que Jesus Cristo fez na cruz. No momento em que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, se nós temos os olhos para enxergar que todos os nossos pecados foram lavados como uma neve, não existe ninguém entre nós que diga que é pecador. Mas porque nós não podemos comprovar que o nosso pecado foi lavado, então, dependendo do nosso pensamento, do nosso sentimento, nós somente podemos dizer que somos pecadores. Mas se vocês souberem que os seus olhos não são exatos, antes de você se julgar pecador, o que Deus vai falar para mim, por acaso? Então, vocês vão querer descobrir isso. O que será que Deus está falando para mim? Deus falou que você é justo. Por que Ele falou que você é justo? Deus olhou para o nosso coração. Então, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, Deus viu que todos os nossos pecados foram lavados como a neve. Quando Deus vê o nosso coração, pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, os olhos de Deus enxergam que os nossos pecados foram lavados, mas os nossos olhos não enxergam. Mas se nós só quisermos comprovar pelos nossos próprios olhos, nós dizemos que somos pecadores. Mas quando você olha para a palavra de Deus, que você não enxerga com seus olhos, você pode dizer que é justo. A justiça o julgamento de quem está certo? O julgamento de Jesus Cristo. Jogue fora o seu julgamento e aceite o julgamento de Jesus Cristo. Eu vou falar outra vez sobre isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.